Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo esse podcast enquanto passa raiva com seu time. Para você que acabou de voltar daquela pelada no futebol ou do rachão do basquete. Meu nome é José Jefferson. Meu nome é Jason Santos. Bem, e esse é o inicial episódio do Complô Esporte Clube. Vou me apresentar novamente, como você já sabe, você que acompanha o Complô. Eu sou José Jefferson, sou um dos apresentadores desse queridíssimo podcast que tá chegando ao seu 7º episódio. Eu queria dizer comigo, que é uma honra estar participando aqui com você, viu? Já te cortei logo de início, porque eu sou assim. Não, é assim que o complô funciona. Estamos aqui pra isso mesmo. E essa voz linda, não só a voz, por sinal, que vos fala, é o nosso querido Jason Santos, um especialista, mano, em tudo que envolve corrida, bola e respiração. Com uma intro dessa, eu quero ver eu não trabalhar no Globo Esporte agora. Mano, é daqui pro currículo, é daqui pro Sport TV. Com certeza. Em 2 dias, tá ligado? Fica presente, meu lindo. Bom, meu nome é Jason Santos, eu sou colega de faculdade do Jeff e amigo também, né? Tô embarcando aí nesse projeto dele. Gostaria de dizer que eu não passo a mão na cabeça de time nenhum aqui. Aqui comigo é tiro, porrada e bomba. Os caras, o próprio neto do podcast. O próprio neto do podcast. É desse nível aqui. Mas só pra informar pra vocês, esse vai ser um bloco especial que a gente vai estar gravando entre 7 dias ou 15 dias. A gente vai falar sobre esportes no geral, sobre futebol, sobre basquete, sobre NFL. A gente não vai falar sobre tênis. Talvez a gente fale sobre tênis. Você gosta de tênis, Jason? Cara, eu sou o tipo de pessoa que, se o tenista estiver usando uma roupa do Corinthians, eu estou torcendo. Mas eu tô brincando, eu não acompanho tanto as regras, eu não conheço tanto o jogo assim. Mas por que não, né? Na pandemia a gente se descobriu tanto, né, cara? Pô, nem fala, cara, nem fala. Na pandemia, antes eu pensava que não gostava de golfe, tá ligado? Aí chegou a pandemia e eu descobri que eu não gosto mesmo. Foi uma certificação na minha vida. É que bom, mas a gente acaba, né? É, cara. A gente acaba se reafirmando e redescobrindo também. Ontem eu tava terminando de editar uns episódios. De publicar uns episódios. E eu tava assistindo um jogo da Serena Williams, por isso que eu tô te perguntando se você gosta de tênis também. Acabei de lembrar eu não conheço tanto esporte como eu te disse, mas eu sei que a Serena Williams é uma das maiores. Sim. Eu tava assistindo, eu continuei assistindo justamente por causa disso. Logo depois de ver o time do Nets ganhar do Golden State. Mas enfim, rapaziada, esse é o nosso especial de esportes. Estamos muito felizes de estar iniciando isso. E assim como o complô normal, assim como o nosso episódio padrão que sai toda semana, esse podcast também é uma parceria com a Epitar Studios. Epitar Studios do nosso querido Mate, do nosso Matheus, que grava com a gente também. Vocês também conhecem ele, esse homem lindo, maravilhoso, que a gente fala que vocês um dia vão ver o rosto dessa belezura, eu prometo pra vocês. Matheus, aquele abraço, que você vai escutar isso durante a edição, eu também te amo. E também, como eu falei, é uma parceria com a Epitar Studios. Também interaja nas redes sociais, manda um e-mail pra gente. E vamos começar, né não? Vamos começar, Jay? Vamos que vamos. Antes de começar, só pedir a famosa, a famigerada, a intro, a nossa querida introdução. Bem, voltamos aí. O tema dessa semana, pra você que leu aí no post, ou você que tá lendo a capa, é o futebol sul-americano. Ou futebol sul-americano. Vamos falar sul-americano? Eu acho mais sul-americano é mais gostosinho de falar, né? Eu me sinto o próprio Kleber Machado falando sul-americano. E hoje a gente vai debater tudo sobre o futebol sul-americano. Não tudo, mas a forma que ele é visto fora daqui, a forma que o futebol sul-americano tem se desenvolvido ou deixado de se desenvolver, e a competitividade, o futuro do futebol sul-americano, os pontos fracos, fortes e... Enfim, tudo isso daí a gente vai debater agora. Eu queria começar com uma pergunta pro Sr. Jason. Pode falar, mano, manda aí. Vou começar já com uma pergunta raivosa aqui.
Tipo, a gente fala que a gente vai falar sobre esporte e tal, o pessoal já tá esperando um bagulho mais técnico, mas eu vou mandar uma pergunta que é totalmente não técnica. Cara, você acha que a torcida europeia é realmente uma torcida, salvo o Borussia? Eu acho que sim, é uma torcida sim. Só que aí tem a questão, cara, como é uma pergunta não técnica, eu vou responder de forma não técnica, mano. Opa, demorou, mano. Hein? Só que tem a questão da cultura. Nós, os sul-americanos, nós somos muito mais chegados às pessoas, nós somos muito mais calorosos. Eu, por exemplo, eu vou no estádio, se eu vou sozinho, eu tô com o meu fone de ouvido, e se sai um gol, eu abraço um estranho que eu nunca vi na vida. Caraca, essa energia, né? Então, e um europeu, ele no máximo ele vai bater palminhas ali pro gol do time dele e vai ficar sentadinho na cadeira. E é isso. Eu acho que é torcida. Eu nem tô aqui pra jogar o modo de todo mundo torcer, viu? Só pro pessoal ficar ciente aí. Ah, não, sim, a gente não. Vale ressaltar, eu falo isso sempre em um episódio que pode ter alguma coisa que incomode alguém. Nada que a gente tá falando aqui é crítica, tá? A gente só tá comentando. A nossa opinião, ela não se reflete na realidade. Exatamente, não são verdades absolutas, né? Exato. Não são verdades absolutas. Porque assim, a visão que eu tenho é. O sul-americano é muito apaixonado por futebol. Eu acho que o futebol sul-americano só é forte ainda por causa da nossa paixão. Porque se fosse por técnica já tinha morrido há muito tempo, tá ligado? Cara, então, e ainda tem um pesar nisso, né? Que a gente fala que ele é forte por causa da nossa paixão. Às vezes nem a nossa paixão consegue manter o futebol sul-americano forte, né, cara? Não é, cara? A gente tem uma discrepância muito forte em relação aos europeus. Sim, isso a gente vai entrar no contexto de época já, né? Mas isso não é tão... Vou me arriscar a falar que não é tão antigo assim. Eu acho que o futebol sul-americano ele vem passando por algumas épocas de perrengue. Mas a gente vai entrar nesse assunto depois. Só queria concluir que eu não sei se você tem essa impressão. Eu acho que não influencia no jogo a ponto de que quando não está na casa de um sul-americano. Vou exemplificar, por exemplo. Não influencia num jogo lá a torcida ser diferente porque todo mundo torce igual. Então é a cultura, eles não estão acostumados com esse calor. Mas você acha que se um time europeu vir jogar tipo contra as duas maiores torcidas, um Corinthians ou um Flamengo, no Itaquera ou no Maracanã, você acha que eles vão sentir uma pressão maior? Eu tenho quase certeza que sim. Mas você acha que eles vão se deixariam levar por isso? Porque a gente tá acostumado a ver jogo da Liberta, mano, que pega fogo em Itaquera, pega fogo lá na Bombonera, pega fogo no Chile. Mano, pega fogo em tudo quanto é lugar que você for, tá ligado? Mas eles não estão acostumados com isso. Você acha que a torcida teria capacidade de influenciar, por exemplo, se um Mundial de Clubes acontecesse aqui no Brasil e fosse um time brasileiro que estivesse participando? Cara, tem duas vertentes, né? Primeiro que por mais apaixonado que eu seja por futebol, mais fanático que eu seja pelo meu time, eu não acredito que a torcida ela consegue sozinha. Em relação ao sul-americano, talvez tenha alguma influência sim, mas assim, é em relação a juiz, em relação a gandula, essas coisas. Aos jogadores em si, eu creio que não. Por exemplo, sei lá, vem o time da Juventus aqui jogar no Brasil, como você falou do Flamengo, né? Eu vou colocar o Flamengo porque o Maracanã ele cabe 67 mil pessoas. Aí tá lá a Juventus jogando com o Flamengo. Eu acredito, cara, que tipo assim, jogador de ponta como o Cristiano Ronaldo, um Dybala da vida, não vai se deixar levar pelo delírio da torcida. Eu acho que ele vai se sentir muito apaixonado, né? Os tabloides lá fora, eles vão comentar muito, porque, por exemplo, tem a final do Mundial de 2012, os narradores ingleses, eles ficaram impressionados com a média de público de Yokohama. A média de público de Yokohama era a média de público do Pacaembu, cara. É exatamente isso que eu ia usar de comparação com você, mano. Os narradores, eles ficaram, tipo, enlouquecidos, assim, nunca viram tamanha devoção. E realmente, assim, tipo, o sul-americano ele é mais apaixonado, mas eu acho que só isso não basta, porque se bastasse, os nossos times com certeza seriam melhores que o deles, né? Sim. E eu falo propriamente que eu acho que não influencia diretamente, não, mano. Não influenciaria? Eu acho que, assim, é mais fácil influenciar brasileiro com brasileiro do que propriamente brasileiro europeu.
Ah, entendi. Então, eu ia usar um exemplo, cara, de um cara, amigo meu, que ele foi um jogo do Corinthians. E eles ficaram zoando tanto. Eu não vou lembrar o nome do lateral agora, só que sei que era um lateral de. Não era o lateral do Corinthians, obviamente, né? Era do outro time. Que eles ficaram ali na parte de baixo, tá ligado? E, mano, eles ficaram pegando o pé desse lateral. Chamou ele disso, chamou ele daquilo, mano, ficaram pegando o pé, pegando o pé. Esse cara, ele mudou a posição de jogo. E o time do Corinthians começou a atacar pela posição que ele tinha mudado. Tipo, Cara, a torcida conseguiu acabar com o esquema técnico do time. cara, mas posso te falar minha pergunta uma foi coisa, direcionada, assim? tipo. Pô, É pode só falar. complementando o que você tá falando, tá? Assim, Demorou. eu sou um torcedor assíduo no estádio. Por causa dessa porra de pandemia, eu não fui mais, infelizmente. Desgraça. Mas enfim, me cobra do caralho. Mas, mano, o que eu queria dizer. O brasileiro, ele é corneteiro por si só, mano. Quando eu ficava ali na leste inferior, cara, tipo assim, eu tenho um conhecido que vai comigo no estádio. O cara, ele é absurdo de corneteiro. E tem uma situação que ela é muito especial, assim. Teve um jogo contra o Santos que eu fui, e o Bruno Henrique ainda tava no Santos. Mano, e o cara tirou o Bruno Henrique do sério, chamou o Bruno Henrique de mercenário. Nossa, E o Bruno cara. Henrique ia pro Flamengo. O Bruno Henrique tava se mordendo de ódio do cara. Ele queria pular na torcida e pegar o cara, mas ele não podia fazer isso. Então, o psicológico do cara, tipo, tava muito mais abalado do que propriamente a habilidade dele. Mas isso é como a gente tem sangue em BR, né, cara? O brasileiro, ele consegue fazer isso. O brasileiro, ele é capaz, se o Cristiano Ronaldo jogar no time dele e errar uns 3 pênaltis, sei lá, e não jogar bem uns 10 jogos, vai ter a capacidade de chamar o Cristiano Ronaldo de pé de rato, porque é coisa que o brasileiro faria. Mano, eu vejo os caras falando isso. Assim, da discussão Cristiano Ronaldo e Messi, eu sou neutrão, tá ligado? Eu sou centrão mesmo, tô nem aí. Cara, eu não vou desmerecer o Cristiano Ronaldo. Eu não vou desmerecer o Messi. Eu sou torcedor do Barcelona declarado mesmo. Eu sou apaixonado pelo Barcelona. Cara, é tipo pouco abaixo do nível do Corinthians, tá ligado? Eu acompanho o Barcelona há realmente muito tempo. Só que eu não tenho capacidade pra falar que cravar Messi é melhor que o Ronaldo. E casando com o que você falou, eu vejo caras que assim, que eles são extremamente fãs de um ou de outro, a ponto do cara falar, não, o Messi não joga nada, o Messi é ruim. Eu não, já o vi, Cristiano Ronaldo não joga nada. Eu já vi Isso aqui, isso aqui BR, tá ligado? A gente não sabe, não temos experiência, uma pessoa de fora, pra ensinar, eles falam dessa forma também, mas cara, aqui no Brasil é ridículo isso. O cara vai mal 2 partidas, ele começa a ser crucificado. O técnico, então, não vamos nem falar, né? Eu acho bem pouco provável que isso aconteça na Europa. Porque assim, o Cristiano Ronaldo, uma vez jogando contra a Juventus pelo Real Madrid, ele fez um puta golaço de bicicleta na casa da Juventus, foi aplaudido de pé pela torcida adversária. Então acho. Esse tipo de coisa a gente não vê por aqui, não. Exatamente. Então não acho que os caras na Europa ficam assim. O Messi é melhor e pau no cu do Cristiano. O Cristiano é melhor e pau no cu do Messi. Tipo, não. Essa briga, pra mim, mesmo eu tendo a minha opinião, essa é uma briga burra, cara. Eu não posso chegar e falar que, sei lá, só porque eu prefiro um, o outro é um merda. Não é assim, cara. Exatamente. E, cara, eu vou te falar sobre a questão de levantar e bater palma pro gol do adversário porque foi muito bonito. É que eu voltando a falar, eu prefiro o jeito sul-americano de torcer. De verdade. Sem dúvida. Assim, a gente é sangue no olho. Se vem sei lá, o Gabigol, ele mete um gol de bicicleta no Corinthians, você acha que eu vou levantar pra bater palma? Eu levanto pra mandar se fuder. Jeff, mano. Mano, só pra eu tô falando claro aqui com você, eu já tô com saudade do estádio já, mano. Já tô me imaginando no próximo jogo, quando eu for vacinado, cara. É nesse nível, tá ligado? Só comparando, acho que a gente veio da discussão que se a torcida pesa ou não, né? Cara, e é verdade, porque entra muito em questão de fator social aí, né? E, inclusive, falando em fator social / cultural... Cuidado, hein, mano, se você de se importar com fator social, daqui a pouco vai aparecer uma galera te chamando de comunista aí, viu, velho? Cara, aí é embaçado, hein? Aí eu vou ter que aceitar o cancelamento e mandar uma camisetinha do Karl Marx pra eles, tá ligado? E me vestir de vermelho. Mas, tipo, a questão que é entrar entre cultura e sociedade, dentro da América Latina, eu pensei que o brasileiro era apaixonado por futebol, cara, e eu não sei se você vai ter uma visão diferente,
conforme eu vou falar o acontecimento, né? Que fez me mudar essa visão. Eu realmente achava que o brasileiro era o povo mais apaixonado por futebol da América Latina. Sul-americano. Até ver o Maradona falecer. Irmão, a devoção que o povo argentino tem pelos ídolos dele, cara, eu fiquei muito impressionado, de verdade. Eu fiquei abismado com tudo de que eu vi de relato, de notícia, de vídeo, tá ligado? Eu não sei se é com o Maradona especificamente. Eu acho que não, porque, pô, quem já assistiu um jogo, não presencialmente, pela TV mesmo, na Bomboneira, velho, aquilo ali é um caldeirão. É um tá pandemônio. No Brasil não. Bagulho Não que, tipo, mano, é surreal, velho. Surreal. E, cara, eu fui me perguntar, cara, argentino é mais fanático que a gente, tá ligado? Você teve essa mesma impressão ou sem você acha que foi um dúvidas, caso Jeff, isolado? sem dúvidas. Eu tenho essa impressão, e também falando do fator social, assim, cara, a gente, o sul-americano, a gente não usa só o futebol como lazer, como diversão, a gente usa como válvula de escape. Tanto que as coisas que acontecem no futebol, nas torcidas organizadas, a torcida organizada nada mais é do que o reflexo da sociedade, cara. A sociedade tem bandido, tem pai, tem mãe, tem irmão. Tem tudo isso na torcida organizada, cara. Tem adorador de Deus, tem quem não acredita em ninguém. E em relação à paixão, à devoção, cara, eu tava comentando esses dias com um amigo meu do trabalho, eu acho que a gente não tem nem noção de como a gente pode ser mais devoto dos nossos ídolos em relação a futebol. Tem a questão campal também, né, mano? Porque, por exemplo, o Maradona, ele jogou no Argentinos Júnior, eu acho, no Boca Juniors, e ele não foi tratado como um traidor. Agora, sei lá, que um cara sai do Corinthians e vai pro Palmeiras, meu amigo, a vida dele vira um inferno. A exemplo é Alexandre Pato, né? Sim, isso que o Pato, ele realmente não serviu pra jogar no Corinthians. Mas só retomando o lance da questão social, cara, que você disse. Eu acho sim que o argentino, ele torce melhor e é mais fanático por futebol do que o brasileiro. O brasileiro, ele gosta de ganhar, cara. Você pode ter essa certeza. O brasileiro, ele gosta de futebol até a segunda página. Ele gosta muito mais do time dele. Eu falo isso porque eu sou assim, entendeu? Eu gosto muito mais do Corinthians acima do esporte. Acima. Eu amo futebol, mas não tão quanto eu amo o meu time. Isso se reflete muito. Eu vou usar um exemplo em outro esporte, na verdade, né, que eu acho que culturalmente eu fui educado da mesma forma, penso igual o Jason, tipo, cara, o San Francisco 49ers não foi bem essa temporada, falando de NFL, né, e o nível de entrosamento e o quando eu estava acompanhando o futebol americano essa temporada foi muito menor do que a outra e do que a anterior, inclusive. Certo. Sabe? Porque eu vi que o meu time não tava indo bem. E assim, cara, ainda assim, o NFL é um campeonato curto, comparado a gente que tem futebol quase o ano inteiro. Você sabe, né? São 17 jogos de temporada regular. Sim. E sim, quem gosta de NFL, cara, como eu já fiz várias vezes, quando dá domingão, tipo, eu ficava com uma tela rodando futebol, quando era o Corinthians que ia jogar, e com outra tela jogando o NFL das 2 da tarde até 1 da manhã, tá ligado? Porque eu sabia que ia acabar rápido, sabia que ia demorar a voltar. Mas tava tão ligada a minha paixão pelo time que, tipo, esse ano eu já não fiz isso. Esse ano eu acho que o máximo que eu assisti foi 2 jogos seguidos, tá ligado? E é muito isso que você falou. A gente é desenvolvido e ensinado a ser apaixonado pelo time. Muito mais pelo time do que pelo esporte, né? Sim, sem dúvidas, cara, sem dúvidas. Eu antes de começar a gravar, eu falei pra você aqui, né? Eu não acompanho muito todos os outros esportes. Mas, cara, coloquem um símbolo do Corinthians na camisa de algum jogador, seja ele de qualquer lugar. Mano, a gente vai tá lá, velho. Porque, com certeza. Assim, e essa é a questão também do fanatismo pelo time que move montanhas, tá ligado? A torcida do Corinthians, ela é realmente diferente. Ela é uma torcida que acompanha, que xinga, que grita, que esperneia, que apoia. Eu penso dessa forma, né, mano? Sim. Cara, tipo, você for ver no basquete, por exemplo, falar pra você, eu cresci no interior de São Paulo, eu passei uma boa época da minha vida no interior de São Paulo. Então, assim, até então, eu não faço a menor ideia se o Corinthians tinha time de basquete na época. Só que por crescer ali perto, eu gostava do Franca.
tá ligado? Na Certo. NBB. E eu sempre me falei como não, na NBB eu acompanhava o Franca, não sei o que O lá. Franca da é bem hora, tradicional na NBB, inclusive. Com certeza. Acho que é Franca e Flamengo, né? Franca e São os mais Flamengo. tradicionais na NBB. E assim, eu não via problema nenhum também de, tipo, mano, eu acompanhava o jogo do Flamengo, não sei o que lá, porque, cara, não tinha o time ali envolvido. Eu acho que não só com o torcedor do Corinthians, mas em geral, cara, eu vi, tipo, o São Paulo esse ano na NBB, torcedores que eu conheço, amigos meus que acompanham, que torcem pro São Paulo e também acompanham basquete, interagindo muito mais com o São Paulo no basquete. E, cara, Sim. e alguns anos atrás não era desse jeito, tá ligado? Tipo, hoje eu tenho o pesar de falar que, tipo, eu ainda acompanho o Franca, só que eu tenho muito pesar de falar que eu torço pro Franca tendo um time do Corinthians no basquete, tá ligado? E, mano, Sim. é total envolvimento com a marca Corinthians, sabe? E como os times desenvolveram isso. Vai entrar em outro ponto, que depois a gente vai falar mais. Depois a gente vai falando sobre o desenvolvimento do futebol sul-americano. Porque essa paixão, eu vou meter o pau na CBF algumas vezes durante esse podcast. Vamos essa junto. paixão Se rolar que a gente processo, nós se vira. Porra, não. A gente não vai rolar processo porque se for verdade, não é farpa. Essa que é a real. Boa. E, cara, tipo, a CBF, eu vou falar pela nossa realidade, ela não consegue transformar a paixão que o brasileiro tem em futebol dentro do jogo, sabe? Ela não consegue transportar isso pra renda nos times, ela não consegue transportar isso para desenvolvimento dos times, ela não consegue transportar isso pra marketing. Cara, ela não consegue fazer nada. Tipo, não tem desenvolvimento nenhum da CBF em cima disso. E, cara, esse é o ponto, mano. Falou e disse. A CBF, ela não consegue fazer nada pelos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros chegam lá fora, tomam massagem dentro de campo de argentino, paraguaio, chileno. E fora de campo ainda, a gente é uns gatinhos. A gente não tem nem força no bastidor, mano. E é um absurdo, cara, e é ridículo pela construção do que a gente fez pelo futebol mundial. Com certeza, é ridículo você pensar isso a partir do momento que você começa a ver como a torcida se comporta, a ver a paixão dos caras. Mano, falar pra você, tipo, olha o que o Rio de Janeiro virou ano passado, velho. Com o Flamengo ganhando tudo, ano passado, não, ano retrasado, né? Olha o que o Rio de Janeiro virou. Temporada passada, né? Porque tá meio louco, né? Temporada passada, mano, é tipo... Você pega, tipo, o fanatismo que o torcedor corintiano tem de, tipo, sair uma camisa, por mais que seja feio, os caras compram. Ou, tipo, cara, vou falar um exemplo que eu vejo, que eu moro aqui perto. O Juventude da Moca, daqui mano, equipe de bairro, velho. Equipe de bairro. Eu vejo a Javari pessoas com a camisa do Juventude. Cara, você acha que é porque é desenvolvimento de marca, que a CBF tá fazendo alguma coisa? Cara, é por pura paixão de um time pequeno, velho, relativamente pequeno, o Juventudes aqui da Moca. E a CBF, ela caga pra isso. Ela fala, não, tá bom, sabe quando, tipo, tá rodando assim desde sempre, eu não vou fazer nada pra mudar? Só que assim, agora, a gente tá começando a acompanhar Começando a acompanhar não, a gente já vê isso há um tempo, que o futebol brasileiro, ele vem decaindo. Claro. E, cara, hoje pra gente, eu vou falar pra você. Quando eu vi o Santos e Palmeiras na semifinal da Liberta, eu fiquei feliz por dois times brasileiros terem chegado na semifinal da Libertadores. Fiquei feliz pela possibilidade de uma final entre dois times brasileiros. Eu realmente fiquei feliz com essa possibilidade. Cara, só que, cara, na minha cabeça eles não iam... Só pra falar uma coisa rapidinho, mano. Desculpa, mano, mas eu sou um puta de um cuzão, mano. Quando eu vi Palmeiras... Quando eu vi Palmeiras e Santos na final, eu torci pro Santos, porque torcer pro Santos significaria morrer dormindo. E torcer pro Palmeiras significaria morrer queimado, na paulada, atropelado e tudo. Mano, você não tem noção. Eu acho que quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, eu fiquei mais triste que os santistas. Eu sou um puta de um cuzão. Mas aí entra naquela fase que eu te falei, que o brasileiro gosta de ganhar, entendeu? Então quando não é o time dele, quando é o rival de bairro, tá ligado? Piorou, cara. Cara. Não, mas eu fico feliz pelo seu não clubismo, entendeu?
Você é um cara melhor do que eu, cara. O seu coração é bom. Cara, eu vou falar pra você que eu aprendi a não ser clubista começando a desenvolver conteúdo pra esporte. Porque você tem que não passar o seu clubismo, tá ligado? Eu sou muito clubista também. Mas tem certeza que a gente tem que esconder. E foi o que eu fiz na final da Libertadores, tá ligado? Eu fiquei feliz por times brasileiros estarem na semifinal. Eu acho gigante assim, o cara que fala isso, mano. Você é um gigante, Jeff. Não é nada. Você é do meu tamanho, inclusive. Mano, mas assim, quando eu vi, tipo... Quando eu vi, não. Tipo, quando eu parei pra pensar, porra, mas do outro lado é o River e o Boca. Eu tinha desacreditado que um dos dois ia passar. Na minha cabeça, nenhum ia também. passar. Na minha cabeça, o Brasil estava em festa nesse momento. Com River e Boca no Maracanã. Nossa. Pensa, esse sábado da Libertadores, ele foi tão errado, cara, que o Bolsonaro conseguiu ficar feliz, o Felipe Melo conseguiu ficar feliz e os palmeirenses conseguiram ficar felizes, mano. Pois então, cara. Eu acho que isso é um desastre enorme. Talvez até hoje eu não aceite. Mano, quando o Ale ouvir esse podcast aqui, ele vai dar risada da minha cara por eu vai mesmo. declarar ser anti-palmeirense, né, mano? Mas é a realidade. Ele joga pelo time de futebol americano do Palmeiras, inclusive. Aquele abraço, Alexandre Berinella. Aquele abraço. Alexandre Berinjelo, nosso querido... Eu gosto muito dele. Meu Deus do céu, eu gosto muito daquele cara. Enfim. Cara, aí foi onde eu percebi o buraco do futebol brasileiro, tá ligado? Porque eu vou falar pra você, mano, na época que o Corinthians ganhou a Libertadores, beleza, mas se fosse colocar ali entre o ano de 2002 até 2012, eu não via como uma diferença tão grande, um favoritismo dos clubes argentinos, tá ligado? E hoje em dia eu enxergo dessa forma. Tipo, a gente sempre soube que o time argentino era difícil de ganhar, que eram os times que davam muito trabalho, sempre deram muito trabalho, que são times raçudos pra que cacete. Que a Conmebol fecha o olho, né, quando os times brasileiros vão jogar lá. Exatamente. E ó as polêmicas. Eu não pago pra entrar numa treta, mas se eu entrar, eu também não quero sair, não. Exatamente. É bem dessas mesmo. E, cara, aí da hora, velho. Tipo, eu vi o futebol argentino crescendo até um ponto, e eu vi o nosso futebol caindo. E a CBF de bracinho cruzado esperando tudo se resolver. Né? Isso foi uma coisa que me deixou chateado, sabe? A gente ganhou. Um time brasileiro ganhou o título da Libertadores. Ganhou. Mas, cara, na boa, se o Boca e o River jogassem no mesmo nível que eles costumam jogar, isso não iria ter acontecido. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Isso mostra o quão escancarado tá a nossa diferença. Frágil. Como tá. Mano, tá muito frágil, tá muito fraco. Cara, o futebol brasileiro em relação aos outros. Sincero com você, porque assim, já no segundo jogo da semifinal entre Palmeiras e River, o River jogou o que sabia, só não conseguiu chegar na final porque tinha tomado uma sova no primeiro jogo. Foi uma noite pra esquecer. Né? Sim. Mas sim, eu concordo em vários pontos que você falou, Jeff, no quesito queda de rendimento dos brasileiros. Brasileiros eram muito temidos na Libertadores e no modo geral, assim. Eu costumo dizer que os maiores clubes do Brasil são São Paulo e Santos, né? São Paulo porque trouxe o prestígio para a Libertadores em relação a times brasileiros. E o Santos porque a cada 10 moleques que nascem lá, 11 é o Neymar. Né? Tipo, menino da vila lá dá em árvore, né? Exatamente. E assim, a construção pro futebol, as vezes que chegou na final da Libertadores, que nem o Santos chegou 5 vezes e tem 3 títulos. São Paulo chegou 6 vezes e tem 3 títulos. Então, assim, times brasileiros têm tradição. O Palmeiras tem tradição na Libertadores. O Palmeiras foi o time que mais disputou Libertadores, se eu não me engano, junto ao Grêmio e São Paulo. E é o time que tem mais vitórias na história da Libertadores. Do Brasil, né? E assim, mas só que por muito tempo a gente acabou sendo sucateado pela falta de qualidade técnica. Com certeza, cara. A falta de qualidade técnica não deixou que a gente ganhasse até mais títulos da Libertadores. Com certeza, cara. E você vê, tipo... Eu vou falar pra você que muito do futebol brasileiro ter conquistado o título esse ano
eu não vou colocar dessa forma. Mas eu acho que qualquer um que acompanha futebol, até que não acompanha futebol, reparou no choque que foi com aquele time do Flamengo na temporada passada. Porque era basicamente um time que tinha técnica, cara. Era um time que o Jorge Jesus estava super treinando. Só que assim, pra gente era novidade. A impressão que eu tinha é que isso era novidade pra gente mesmo, tá ligado? Eu não discordo. Cara, Eu não discordo de você de jeito nenhum. Cara, e era pra ser normal isso, tá ligado? Assim, Exatamente. o time que conseguiu encaixar técnica no Brasil ganhou o Brasileirão numa facilidade. Não, Cara, com o pé nas costas. Com o pé nas costas, cara. Ele teve dificuldade pra ganhar a Libertadores na final, tá ligado? E ganhou. E ganhou porque, assim, era o melhor time e merecia o título. Pela Libertadores que fez. Mas entra num ponto muito interessante, você falou do Flamengo do Jesus. É um dos times que eu mais gosto desses últimos 10 anos. Porque o Flamengo de Jesus, o que eu vou falar vai ser polêmico, mas eu vou explicar. O Flamengo de Jesus não tinha nada de especial. Nada. Por quê? Sabe por quê? Porque era um time que acertava os passes de 5 metros. Que fazia o salário que os jogadores ganhavam, fazia jus. Que pressionava alto. Que roubava a bola. Que fazia muitos gols. Isso é o mínimo no futebol. E o Flamengo do Jesus conseguiu fazer isso. Aí a gente fica boquiaberto. Quando uma qualidade superior dentro do Brasil consegue bater em muitos times aqui dentro. Sim. Cara, eu vou falar mais. Se o Jorge Jesus tivesse continuado no Flamengo, cara, essa temporada eles iam ser campeões fácil de novo, sabe? Concordo também. Porque, cara, foi o que você falou, não era nada demais. Era técnica. E a gente vê isso em futebol europeu, a torta direita, tá ligado? E no Brasil a gente não tá acostumado, o time que fez isso ganhou tudo que era possível, sabe? Exato, porque se disciplinou um pouquinho mais que os outros. Exatamente. Aí agora a gente vai entrar na outra questão, agora que a gente conversou antes do podcast. A gente tá vendo o futebol brasileiro, a gente acabou de debater sobre como ele vem caindo de nível, né? No último ano teve o Flamengo que deu essa aula pra todos daqui, né, inclusive. Mas a gente vê que, bem, visto o resultado do Palmeiras no Mundial, talvez a gente tá um pouco abaixo, né? Mas diante o futebol brasileiro não no seu melhor nível. Pós um time que eu pensei que ia ensinar muito pro brasileiro, ensinou, mas não foi nem tanto assim, porque a gente já viu que já não deu tanto resultado. A gente sabe que o futebol brasileiro não tá bom. E os argentinos conseguiram perder os dois pra gente. Você acha que o futebol argentino, ele tá sofrendo uma queda? Você acha que as questões sociais, as crises que a Argentina vem passando, tá afetando o futebol argentino também? Você acha que foi só um ano ruim para o futebol argentino? O que você se relaciona? Porque assim, a gente colocou o futebol argentino como superior durante alguns anos com o brasileiro, e eles não conseguiram passar. A gente passou e tomou essa surra? Significa que o futebol sul-americano tá caindo no nível mais ainda? Ou você acha que não? Tipo, o que você acha disso? Frente ao futebol argentino agora? Frente às questões sociais, econômicas, tudo que tá acontecendo na Argentina, qual é a sua visão sobre isso? Cara, eu não acho que, assim, seja um problema do futebol argentino propriamente. A respeito, eu acredito que o futebol sul-americano ele tá bem abaixo em relação a outros times no mundo. Mas, assim, o que você falou a respeito dos argentinos. Alguns salários lá de jogadores são bem altos. Tem clubes grandes que conseguem manter. Boca, River, Racing, Independente. São times que conseguem manter uma folha salarial com bons jogadores. Isso quando não angaria algum jogador da base. Tem outros times de menor expressão que devem salário para alguns jogadores também. E isso gera uma mobilização muito grande na Argentina. Teve uma cota atrás, eu não me lembro se é 1 ou 2 anos atrás, que um time estava sem pagar salário para os jogadores, e a liga inteira ela fez protesto em relação a isso, para que tudo fosse acertado junto à AFA, né, que é a maior entidade lá da Argentina em termos de futebol. Então, sim. Assim, os problemas sociais da Argentina, eles podem até se refletir nos salários em campo, assim. Mas em relação à qualidade técnica, eu acho que a América do Sul inteira está numa decadência bem
preocupante, assim, né? A gente pega as seleções, né, da Argentina e a seleção brasileira. A maioria dos jogadores que são relacionados para jogos, competições oficiais, são jogadores que não atuam no Brasil ou Argentina, entendeu? Tem um gato pingado ou outro ali, mas são jogadores que atuam só fora. Por quê? Porque as ligas são fracas, o futebol ele está caindo mesmo, ele está decaindo, o futebol o futebol sul-americano. E eu acho que é isso que é o fator preponderante, mano. Cara, eu tive a impressão que esse ano a Argentina sofreu mais no esporte, mas muito válido a sua opinião. Eu queria muito te perguntar isso. Se você realmente achava que as questões sociais na Argentina tá afetando. Eu não sabia desse caso que você falou sobre o atraso dos salários, da mobilização que teve. Eu fiquei realmente vou pesquisar de boca aberta. A data que foi, mas realmente teve isso, a mobilização da liga em prol de um time só. Cara, muito da hora, muito da hora. Você falou sobre seleções, isso era outro ponto que eu ia falar, né? Que a gente começa a falar sobre o caminho para a recuperação do futebol sul-americano. E cara, antes vamos falar um pouco da história que vai ligar com o assunto, né? É muito triste, pra mim como torcedor, pra mim como um sul-americano, como um latino, é triste ver isso acontecer, porque a gente sabe da história que o nosso futebol tem, né? E cara, você vê o São Paulo, os títulos que o São Paulo ganhou entre 2003 e 2010, foi isso? 2003 e 2010, sim. Você vê o intervalo de títulos nesse intervalo de tempo, os títulos que o São Paulo teve. Títulos de expressões internacionais. Mundial, a Liberta. Você vê o Corinthians de 2012 também. Só que começou a ficar cada vez mais distante, sabe? Você vê a seleção brasileira de 2002, como jogava. Não tô falando de safra de jogadores, que, lógico, não tem como comparar aquela seleção brilhante. Só que você realmente acha que no Brasil, o famigerado país do futebol, tá faltando atleta de qualidade, irmão? Eu acho que não, tá ligado? Eu não sei se falta atleta de qualidade ou se falta comprometimento, cara. É assim. Eu acho que a gente acho que falta. Pode falar. Pode terminar a sua tese que eu termino a minha tranquilo. Vai lá. Beleza. Eu acho que falta investimento certo. De verdade. Eu acho que falta saber buscar talento. Eu não vejo o Brasil não sabe buscar talento no futebol. Eu não sei como é fora, como são os times argentinos, os uruguaios, como eles se comportam com a base dele. Mas assim, tem times que ainda ganham mó grana vendendo jogadores da base. O vulgo Flamengo, a gente viu, né? Santos quando ele também. Vendeu o Vinícius Júnior. Santos também. E assim, são times que eles conseguem fazer um trabalho ok, sabe? Eu vou colocar realmente como um trabalho ok. O do Santos não, o Santos pra mim é um trabalho muito bem feito. Mas é cultural, chega a ser cultural já, né? É cultural, Santos, esse tipo de coisa. É cultural. Só que, cara, você for comparar com... E nesse quesito, o pessoal fala que não se deve comparar Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa e tudo, porque por questões sociais, por idade do nosso país. Mas em questão de esporte, eu vou comparar assim, porque foi o Brasil que se intitulou o país do futebol. Então acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de tentar fazer alguma coisa pra mudar, tá ligado? Eu não vejo nenhum time brasileiro, salvo as exceções que a gente falou, eu não vejo investimento do governo, eu não vejo investimento da CBF em buscar talentos no Brasil, velho. Tipo, tem caras que chegam lá em cima, que chegam no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo da vida, que falam, mano, como esse cara chegou aí? A gente vê meme na internet dos caras, o time do meu bairro bate nesses caras. Eu já vi muito cara de bairro, bom pra cacete. Eles não conseguem chegar longe. Porque por mais que seja um esporte extremamente popular no Brasil, ainda não tem investimento, cara. Ainda é difícil chegar, você vai numa escolinha. Às vezes eu presenciei isso. Caras que não tiveram oportunidades porque não pagaram, por questões financeiras. Tinha um filho de uma pessoa um pouco mais rica, não sei o que lá. Teve mais condições de jogar, ele foi pra frente, passou na peneira, livre questões financeiras. Eu acho que o Brasil ele tem que reaprender a educar os atletas que ele tem na base. O Brasil em si inteiro, sabe? Concordo, saber totalmente. buscar talento, cara. Saber buscar talento onde tem talento, cara. Porque, na boa, não é possível que um país
que o futebol é uma cultura tão forte, a gente consiga estar com o futebol tão abaixo, tá ligado? Pra mim isso não é normal, cara. Isso não encaixa na realidade, tá ligado? Cara, é que assim, isso tem uma série de fatores. Uma série de fatores. O primeiro deles foi que você falou a respeito da comparação esportiva entre Brasil e Europa. A Alemanha ganhou a Copa de 14, mas essa Copa de 14 eles ganharam desde 2006. Por quê? Sim, quando eles sim, perderam com a certeza. Copa de 2002, na final pra gente, inclusive, eles encheram a Alemanha de CT. Investiram, buscaram talentos. Tanto que quem decide a Copa pra eles dentro do Brasil é um cara jovem. Foi o Götze que decidiu a Copa pros caras. Pra você ter ideia do tamanho que isso representa. Sim, com certeza. Aqui no Brasil, a água tá batendo no pescoço, mano. A gente fala da educação, tá ligado? Os clubes brasileiros também, eles são muito afundados em dívida, mano. Então, por exemplo, se estoura um moleque no Santos, o cara tem 16 anos, mano, primeiro que assinar o pré-contrato, Barcelona, Real Madrid, mano, os caras mandam pra fora, porque precisa do dinheiro, tá com a corda no pescoço, cara. Um caso bom que eu gosto de usar é o do Vini Júnior em 2017. Vini Júnior jogou a Copa São Paulo em janeiro, e em maio o Vini Júnior foi vendido por 46 milhões de euros. Então, assim, uma puta Muito transação com um cara que não foi usado dentro de campo, praticamente, ele foi usado pouco pelo Flamengo. Não tinha muito uma consistência nele também, mano, em relação a isso. Mas, tipo assim, o clube brasileiro pensa assim, cara, eu vou vender a minha promessa. Se for uma bomba, vai estourar na mão dos caras, o dinheiro já tá na minha conta, entendeu? É assim que os caras pensam, mano, aqui. Mano. Por isso que a gente não evolui como futebol. Por isso que a gente vai demorar mais uns 50 anos pra ganhar uma Copa, infelizmente, cara. Porque assim, nada contra, tipo, jogadores tipo, mais velhos, assim. Mas qual que é a necessidade de um Paulinho ser 2 Copas intocáveis? Fernandinho, 2 Copas. Não tem sentido, cara, pra mim. Sim, cara, eu acho que assim, você falou do exemplo do Vini Júnior. Cara, se o trabalho de base fosse bem feito, mano, a gente não vai ter a dificuldade que a Alemanha teve de construir isso. Sem dúvida. Porque assim, a gente vai conseguir isso muito mais fácil, do mundo. velho. A gente produz pra muito país do mundo. Sim, a gente vai conseguir. E outro exemplo que eu lembrei de citar, a Bélgica. Mano, a Bélgica é isso. Então, a seleção da Bélgica, ela se construiu assim. Foi um time que foi construído também. Eu tô errado, não foi isso? Não, cara, não tá errado. O europeu, assim, ele tem como costume a construção do trabalho. O maior treinador do Manchester United, quando chegou no United, ficou 3 temporadas sem ganhar título. Fala pra mim que treinador aqui no Brasil que fica 3 anos sem ganhar título. Nunca. O cara vai ser fritado pra sempre. Eu vou te falar mais. Das vezes que deu certo no futebol brasileiro, eu não sei se você deve ter essa informação. Não sei se no restante do futebol sul-americano segue essa linha, mas, cara, o Corinthians ele perdeu a pré-Libertadores com o Tite e decidiu não mandar o Tite embora. Então, preciso falar se deu certo? Mas cara, não precisa. Mas tem essa questão também que você não tem noção do tamanho da bomba que o presidente segurou pra poder manter eu tô ligado. O Tite. Sim, com certeza. Na Europa seria normal manter o cara, normal, continuidade de trabalho. O Tite foi eliminado na pré-Libertadores, cara. Nossa, a torcida queria matar, cara. Sim, eu lembro na época. Eu queria. Eu tava no bonde que queria matar, inclusive. E, cara, assim, voltando ao ponto que a gente tava discutindo, eu não acho que o brasileiro, que o Brasil ia ter dificuldade em achar novos talentos, velho. Isso que me revolta, sabe? Não ia ser um trabalho tão difícil assim de se fazer. Só que os caras não querem fazer o mínimo, tá ligado? Os caras não querem fazer o mínimo. Eu acho que pro futebol sul-americano e brasileiro ele se reencontrar perante o futebol mundial, a gente precisa buscar essa base, sabe? E lá no comecinho, não é começar, tipo, ok, cara. Mano, é desde o fraldinha. Exatamente. Desde o fraldinha, cara. Visto as questões econômicas e sociais na América Latina,
A gente não vai ter dinheiro pra pagar salário de uma estrela europeia. A Não, nossa mas moeda vale menos, cara. Mas a gente paga, cara, e por isso que a gente tá assim. A gente paga com todo respeito aos jogadores que eu vou falar aqui agora. Mas a gente paga 1,5 milhão pra Gabriel Barbosa, 1,3 milhão pra Bruno Henrique. Assim, eu concordo que eles foram muito úteis, porque o jogador aqui no Brasil ele só é caro quando não vem o título, né? E no caso do Flamengo, ficou ótimo. Eles ganharam os títulos e os jogadores, custo-benefício né? é maravilhoso, né? Ok. Então, cara, a gente paga, o São Paulo aí pagando 1,5 milhão por mês pro Daniel Alves. Não, sim, eu entendo. O que Não eu é falo da culpa questão de do não cara pagar... em relação a salário, tá ligado? Não, sim. A questão que eu falei de não pagar foi... A nossa moeda é muito desvalorizada. A gente não vai conseguir igualar um salário que ele recebe na Europa. Primeiro, porque a nossa moeda não vale, tá ligado? Tipo, essa questão. Tipo, a gente não vai conseguir bancar um Vinícius... O Flamengo não tinha dinheiro pra bancar um Vinícius Júnior mais. Com a proposta que ele tinha do Real, tá ligado? O Flamengo ia ter que sacar quantos em reais pra cobrir uma proposta do Real Madrid. É essa a questão que eu falei, entendeu? Sim, eu compreendo. É que, tipo assim, essa questão que eu falo, por exemplo, era mais fácil ter trabalhado um Vinícius Júnior, ter feito dele um excelente ponta, um excelente centroavante, do que ter que buscar fora, entendeu? Uma frase do Rica Perrone que se diz muito com a situação do Flamengo, né? Que o Flamengo costuma dizer que craque eles fazem em casa. E o Rica Perrone fala assim que não faz sentido a gente ser o maior produtor de soja do mundo e exportar a soja. Você entende? Pois é. Sim. Sim. Essa linha que eu ia seguir era exatamente... era parecido com isso, sabe? Tipo, a gente não tem dinheiro pra pagar caras de fora, mas a gente nem tem essa necessidade, sabe? Eu acho que o caminho pra reconstruir o futebol sul-americano não é contratando galera de fora. A gente não vai ter dinheiro pra isso. Base. É fazer o trabalho de base, sabe? Concordo totalmente. E de você, cara, o que você acha? Eu concordo totalmente você acha que segue nessa linha também? Porque, assim, quando a gente faz um bom trabalho de base, os frutos eles vêm de qualquer jeito, mano. Sabe por quê? Eu pego ali o Palmeiras, que ganhou a Libertadores agora. O Palmeiras tem o Gabriel Veron, tem o Gabriel Menino, e tem o Danilo, tem o Patrick de Paula. São jogadores campeões da Libertadores antes dos 25 anos, pelo clube de formação, porque teve um bom trabalho de base. O Marquinhos, o defensor do PSG, ele foi embora do Corinthians porque ele tinha estatura baixa para ser um zagueiro. Ele foi vendido por 5 milhões para Roma. A Roma ganhou uma bolada vendendo ele pro PSG. Então, é isso que falta, entendeu? É isso que eu queria, um ponto que eu queria chegar, que é um bom ponto que você falou. Então eu concordo sim com você que o trabalho de base é a melhor solução para reconstruir o futebol brasileiro e o restante da América Latina. Com certeza. Cara, aí volta vamos usar o exemplo de novo de outro esporte, né? Quando a gente vê um time na NBA indo muito mal, sabe? Eles têm essa cultura de buscar reconstrução, né? O Philadelphia 76ers, eles tinham um slogan estampado no outdoor na entrada da cidade, o V Process, né? O V Progress, que era o período de reconstrução do Philadelphia, sabe? Do time que estava sendo reconstruído. Lá. Sim. Porque a cultura de pessoas, até porque a NBA não vai vender pra fora, né? Mas assim, o jeito que eles trazem atletas da universidade é fora do normal, tá ligado? Tipo, a gente não vai conseguir chegar a esse nível aqui. Como eu falei, pro futebol nem precisa disso tudo, tá ligado? Mas enfim, então, lá... cara, mas aí é que tá errado, entendeu? Devia precisar, devia ter também um nível de excelência nisso. Porque assim, deveria, com certeza. Aí entra também a questão social, tá ligado? Você acha que o cara prefere estudar ou ele prefere jogar a bola, ganhar uma grana e tirar a mãe do beco? Com certeza ele vai preferir a segunda opção. Aqui a galera ela joga futebol pra fugir da escola, cara. Tipo, lá na NBA,
o pessoal... são poucos jogadores que não passam pela universidade antes de chegar no... Cara, é literalmente né? proibido. Hoje, o LeBron ele veio do high school direto pra NBA. a liga, mas agora não pode. Agora não pode. Ele tem que passar pela faculdade. Dá uma informaçãozinha aí. Aquela curiosidade. Curiosidades Aí, ó, tá básicas. vendo? Eu não sabia que era obrigatório, mas eu sabia que, tipo assim, 99% dos caras passava direto, assim, pela universidade Sim. antes de chegar nos times. Cara, e você vê, era um processo. Falar, o Sixers apanhou um bom tempo, sabe? Mas hoje é um dos favoritos ao título, por exemplo, sabe? E uma coisa que você falou, pra mim não perder a linha, assim, você falou de questão social. É aquilo que a gente falava um pouco antes. O moleque lá da favela, ele joga a bola, ele vê os caras ganhando mal grana e fala, puta, eu vou ganhar essa grana também, eu vou tirar minha família daqui, como o exemplo que você citou. Aí ele chega numa peneira e vê um cara que é pior do que ele, mas porque ele tem mais dinheiro, ele pagou o cara, ele pagou tal pessoa da escolinha, o cara ganha mais destaque que ele. Cara, isso deve ser desmotivador de um nível. Isso agora, gente, eu não tô falando mais sobre futebol sul-americano necessariamente, tô usando o exemplo de Brasil, pra você ver como o buraco tá muito mais embaixo do que a gente pensa, sabe? O buraco tá muito mais embaixo do que a gente pensa. Eu tô falando questão de mimimi não, velho. Eu vi acontecendo isso, sabe? Eu tenho certeza disso, do que eu estou falando. Cara, a gente muitos com que mais vão dinheiro ouvir, tem mais chance. Pode falar. Muitos que vão ouvir vão se identificar com essa história, com esse relato que você tá colocando, cara, aí. É difícil isso. Pô, você tem um país que a cultura é o futebol e pessoas com maior questões financeiras, o país não consegue usar do recurso, da paixão, da cultura dele em prol do próprio povo, tá ligado? E assim, agora pulando essa parte da minha revolta profunda, Certo. o time se reconstruiu, veio de base, se reconstruiu e tá lá, correndo pelos títulos. O Boston Celtics, a mesma coisa, veio da base, tá lá, concorrendo a título. O Boston Celtics não tá com o Kyrie Irving, que era um cara já formado, mas o time do Boston Celtics hoje é forte e já tá forte há algumas temporadas, justamente por causa disso, que veio da base. Você vê times que não se construíram assim, mas eu vou falar pra você, o Golden State Warriors não tem nem o que falar, né? Se veio de base, pô, e que base, né? Quer dizer, e veio da molecada, que molecada do Golden State, né? Sim, cara, e louco. assim, é exemplo de outro esporte? Mas é uma coisa aplicável, cara, a 100% ao futebol daqui. Com certeza, e a todos os outros esportes também. Sim, a todos os outros esportes também. Afinal, o brasileiro precisa acordar para o esporte, não só o futebol, mas pelos outros, que dá para desenvolver também, sabe? Mas a gente vê o buraco tão embaixo no futebol, a gente não fica com esperança que isso aconteça no basquete. Então, sabe? Que nem é tão comum assim. Sim, é um pouco até lamentável a gente desistir assim, né? Desistir de, certeza, sei lá, de bem pensar que pode melhorar, entendeu? Sim. Mas vamos levantar um pouco o astral antes de terminar? Pra você, sim. Como você acha que são os pontos fortes do futebol sul-americano? Vamos ver se dá pra... Vamos falar bem também. O que você acha que o ponto forte, que isso pode ser uma coisa que impulsione? Tirando a base que a gente já colocou. O sul-americano, ele é muito aguerrido, né, cara? Ele tem vontade de vencer, né? Agora eu tô falando no modo geral, tá? O sul-americano, ele tem muita vontade de ganhar. Ele gosta de aprender também. Então tem essas questões que podem ser os diferenciais dos jogadores sul-americanos. Ainda falta muita coisa, mas assim, a gente não chegou ontem também no futebol, entendeu? A gente tem uma história, a gente tá aí. Nossa. Assim, hoje o Brasil, ele pode usar... Ele pode usar o título de país do futebol, mas que não sabe mais jogar futebol, entendeu? Mas não significa que a gente desaprendeu. Significa que a gente tem outros caminhos para poder seguir aí. Cara, é isso. Bem, eu concordo totalmente com o que você falou. Nós temos caminho, nós sabemos o caminho. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente já sabe o caminho, sabe? E, pelo menos você sabendo o caminho, você vai saber pra onde ir. Sabe? Pra poder voltar a ter esperança de um futuro melhor pro nosso querido futebol sul-americano. Concordo totalmente. Enquanto não melhora,
a gente segue na nossa paixão, Sem nosso dúvida. fanatismo, Nas chega a nossas ser críticas, fanatismo, nas nossas críticas também, e não vamos deixar de criticar, jamais. nunca, né? Jamais, eu Jamais, jamais. tá? Eu sou um Jamais. eterno turma do amendoim. Nossa, demais, cara. A gente vai seguir aqui acompanhando nosso futebol sul-americano, torcendo pela melhora, sendo clubista quando precisa, não sendo também quando não precisa, mas no caso do Jason sempre sendo. Mas, cara, eu gostei muito do episódio. Espero que você que tá ouvindo tenha gostado também. Jason, você tem alguma consideração final? Você quer comentar mais alguma coisa? Algum ponto que a gente deixou passar? Eu queria sim, mano. Eu queria que o Corinthians Pode falar. trouxesse um zagueiro com saída de bola melhor e mais rápido. Eu gostaria de um ponta que tivesse um cérebro, um meio-campo que não fosse o Luan e um volante que não seja suspenso a cada 3 cartões amarelos. Aquele abraço pro Gabriel, né, Gabriel? Aquele abraço. E- Cara, eu vi um print hoje falando do Luan. Me perdoa te cortar de novo. Não, imagina. Que, tipo, era esses memes, sabe? Tipo, do placar entre o jogo do Corinthians e Flamengo. Eu vi isso na sexta-feira, tipo, zoando, falando que o Corinthians ia amassar o. Tive um sonho. Ia amassar né? o Flamengo. Tipo, 17-2 pro Corinthians, tá ligado? E nesse 17-2 é aquele placar que ele mostra. Quem fez o gol. Quem fez o gol, sabe? Mano, tem gol da Shakira, do Mancini, da Carol Conká, do Pelé, do Neneca, no gol contra do Neneca. Mas o mais irreal de tudo desse placar é que tem 3 gols do Luan. Cara, assim, aí a já é Shakira difícil. fazer gol pelo Corinthians, eu Beleza. até acreditei, sabe? Eu olhei assim e falei, pô, pode ser. Mas Luan fazer 3? Ah, é não, difícil. duvido. Aí Aí eu vi que era mentira. Aí é dose. Aí eu vi que era mentira. Mas tirando esses pedidos irreais, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero sim, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui do episódio com vocês. Eu achei muito bacana, eu espero voltar mais vezes aí, né? Cara, Quem sabe eu passei nessa peneira, né, de estar Passou. aqui com vocês. E cara, é isso, a gente, por enquanto que a gente não consegue melhorar, a gente segue criticando pra ver se alguém enxerga as críticas que a gente tem pra fazer, entendeu? Exatamente. E sim, senhores, o Pedro e o Matheus ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas nosso time titular do Complô Esporte Clube é eu, o Jason e os meninos. A gente vai trazer convidados também de outras. Quando a gente for falar de outro esporte, a gente vai ter convidados, assim como o nosso episódio padrão também. Mas pessoas que você vai ver fixas por aqui vai ser eu, o Jason, principalmente, e os meninos. A gente sempre vai estar aqui comentando sobre esporte. Você gostou de algum? Você se identificou com a história? Tem alguma história parecida? Quer fazer algum comentário, alguma crítica? Quer dar aquela cornetada na gente? Percebeu algum erro que a gente falou e vocês sabem que é outra informação? Porque tem Cara, essa também, né? Vai que a gente deu alguma canelada aí. Cara, manda aquele e-mail. Não vou falar aqui, eu já falei pra vocês parar de anotar no papel, cara, não precisa. Tá aí Manda no post. aquele e-mail gostosinho. Manda, daquele jeito. Igual no o próximo meia chuta-chuta. O que Sabe aquela bola pingando? tenta. Exatamente, mano. Aquele e-mail que parece aquela bola pingando na entrada da área, tá ligado? Que ela tá olhando pra você tá olhando pra ela, o goleiro tá olhando pra água. Exatamente. Manda esse e-mail pra gente. O e-mail é aquela bola de 3 pontos no final do jogo. Manda pra cá que a gente gosta muito da interação de vocês. Manda feedback também. Manda se vocês quiserem mandar, tá lá. Manda pelas redes sociais também. Jason, fala aí seu Instagram, pessoal, te seguir. É @JasonSSouza_. É isso mesmo. Caso você perdeu, volta a repetir. Vai estar no post, como sempre tá. Vocês já estão até acostumados com isso. E a gente volta daqui a uma semana ou daqui a 15 dias. Tem alguma sugestão de tema também? Quer que a gente fale sobre NBA? Quer que a gente fale sobre NFL? Manda lá pra gente também. A gente não decidiu o tema do próximo episódio ainda, mas a gente vai estar decidindo e vai estar avisando vocês pelas redes sociais também. Tá bom? Então é isso. É isso, minha galera. E tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. Tamo junto. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Bye, bye.